irmão uma palavra de vida. A palavra de Deus, ela nos proporciona consolo, conforto, exortação e nos fortalece. E nesta noite eu coloquei um tema na leitura que vai ser feita e vou fazer uma retrospectiva dentro do texto e fala sobre a importância da preocupação de Deus. Deus se importa. Ou seria, Deus se importa com a sua dor. E aí a leitura oficial fica em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aí eu irei ler alguns versículos, né, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que estava em Afrã, que pertencia a Joás, o abizita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que todos isto nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Amém. Senhor, obrigado por essa palavra aos nossos corações. Senhor, dá luz ao nosso entendimento para a edificação de nossas vidas. Amém. Irmãos, interessante que quando a gente falamos que Deus se importa, ou que Deus se importa com a sua dor, nós encontramos algumas referências bíblicas da preocupação de Deus com o ser humano. Desde o princípio, Deus se preocupou com o ser humano de uma forma tão linda. Deus se preocupa com a tua dor, com a tua aflição, com a tua dificuldade financeira. Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida. Porque, então, houve aquele fato em que o povo de Israel estava sofrendo tanto, estava sendo entregue na mão dos medianitas, e nós vamos voltar um pouquinho no princípio de Juízes, no primeiro capítulo de Juízes, vamos entender por que o povo estava sofrendo. O que faz a pessoa sofrer? Às vezes você diz: Deus não se importa comigo, mas Deus se importa. Deus se preocupa com aqueles que o servem. E por que a dor? Então, Juízes, no capítulo inicial, no capítulo 6, versículo 1, fala sobre o que os filhos de Israel estavam fazendo. Que diz assim: e porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Então, irmãos, vamos entender que um pouquinho antes, depois da morte de Josué, as pessoas foram esquecendo de Deus e voltando às práticas dos seus hábitos de adoração de ídolos, de culto a outros deuses, e Deus não se agradou. Mas Deus sempre vem advertindo o povo através dos profetas, mas eles não davam crédito. E o que aconteceu? E aí sobreveio os medianitas que assolaram eles, e de uma forma tão grande que era como gafanhoto, e destruíram toda a terra, roubando tudo que plantavam, de uma certa forma, os gados, roubando tudo, e eles tiveram que fugir para a montanha, alguns, e fazerem covas e fortificar na beira da para poder conseguir sobreviver, alguns, porque tudo que plantava, tudo que era levado para beneficiar, era roubado. E às vezes,
Não sabemos por que as coisas não fluem tão bem, porque o pecado, ele tira a proteção, ele tira o livramento, porque a Bíblia diz, não entristeçai o Espírito Santo, qual vós estáis selado para o dia da redenção. Então, quando nós pecamos e entristecemos a Deus, o que acontece? O Espírito Santo se afasta de nós. E aí a pessoa fica assim, por que Deus está acontecendo isso comigo? Porque muitas das vezes, nem sempre, ocorre o fato da pessoa estar sofrendo e culpando a Deus. Nós vamos ver que no Salmo 22, no versículo 24, fala sobre um pouquinho da aflição. O Salmo 22 diz assim, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então, a pessoa está aflito, clama a Deus, e Deus responde. Deus, às vezes, a pessoa fala, Deus não vai me ouvir, porque eu errei. Mas Deus, quando nós nos aproximamos dele com o coração quebrantado, ele nos socorre, nos atende. Nós vemos assim que a aflição, ela traz na nossa vida tanto desconforto, como aconteceu. Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa e não consegue, e fica numa aflição tão grande, mas Deus está vendo. Nós vemos que Ana estava num momento de aflição tão grande, e uma tribulação tão grande na vida dela, que ela estava num desespero, porque ela queria tanto ter um filho, e não tinha. E a inimiga dela, a Penina, tinha tantos filhos, e dizia assim, tem um filho, você não tem, e ainda jogava, e ela ficou tão aflita, tão desesperada, que ela foi, mas não deixou de orar. Ela foi orar, e às vezes esperando uma resposta do líder dela, que era Eli, uma resposta favorável, que viesse trazer mais conforto ao seu coração, e Eli observava ela orar, e não saía palavra da sua boca, só mexia com a boca, e estava ali, Eli olhou para ela e falou assim, mulher, já está embriagada essa hora? E aí nós vemos que ela não teve uma palavra favorável. Ela disse, não, senhor, a tua serva está profundamente angustiada, profundamente amargurada. Aí abriu o coração e contou tudo. E aí, naquele momento que ela abriu o coração, Deus abençoou ela. E quando Deus dá a bênção para o aflito, ela vem com uma forma tão grandiosa que tudo dá alegria. Nós vemos que ela teve um primeiro filho, Samuel, que foi uma bênção tão grande de Deus na vida dela, que ele foi profeta, sacerdote e juiz, e ficou na história. E quem sabe o nome dos filhos de Penina? Ninguém lembra. Mas da aflição de Ana, a glória, a vitória, foi uma coisa maravilhosa. Então, nós podemos entender que Deus se preocupa. Deus se importa com a sua dor. Deus se importou com a dor de Ana. E Deus também se importa com a nossa dor. A pessoa pensa assim, mas Deus não me ama. Deus ama o pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem mais amor do que este, entregar o seu próprio Filho em prol de muitos. Então, não tem palavras para expressar o amor de Deus. Então, Deus se importa com o pecador. A pessoa que está lá fora, na sarjeta, Deus se importa. Você que está aí fora ouvindo a mensagem do Evangelho, Deus se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Venha para Jesus e Ele vai alegrar o teu coração. O Salmo também 34, no versículo 19, é um salmo que ele fala sobre a aflição. Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus não se importa com a minha aflição, porque são tantas aflições, mas a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Então,
A gente diz assim, mas Deus vai me livrar? Livra. Nós vemos que Gideão estava num momento muito difícil, porque ele, para salvar algum tipo de alimento para a sua família, ele estava malhando trigo no lagar, onde se fazia vinho. Ele estava ali um pouco meio abafado, um pouco meio nervoso, não conseguimos entender a dimensão da dor ou do problema que ele estava passando para salvar algum alimento para a sua tribo. E, às vezes, assim, poxa vida, eu sou tão pequenininho, Deus não se importa. A tribo de Gideão era tão pequena, era menor aldeia, e ele disse, Deus não vai se importar com a minha tribo, mas Deus mandou um anjo lá e falou com ele, varão valoroso, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Ele podia ficar, o Senhor é comigo? Não, ele pensou, se o Senhor é comigo, por que tanto sofrimento? Por que fomos entregues na mão dos medianitas? Então, ele estava ali questionando, ele questionou a situação, mas o anjo ainda insistiu com ele, o Senhor é contigo, o Senhor vai dar livramento a Israel através de você. E ele não acreditava de imediato, porque ele estava numa situação tão difícil, eu sou menor da casa do meu pai, como é que o Senhor é comigo se eu sou menor? E às vezes, irmão, nós menosprezamos a nossa capacidade. Deus é quem capacita o homem. O ser humano, ele às vezes se diminui um pouco, acha que não é capaz, mas Deus o capacita, porque Gideão estava ali, mas eu não tenho condição, mas Deus, quando Deus fala para a pessoa que vai dar a vitória, se você pegar, crer, receber a palavra, Senhor, ajuda na minha fraqueza, eu tenho tanta dúvida, mas esclarece meu entendimento. Aí o Espírito Santo vem com luz na tua mente e te dá uma visão, te dá um entendimento de forma tão linda que você vai conseguir entender o plano de Deus. Então, o segredo é a pessoa permanecer, perseverar. Deus sempre se importa, né, irmão? Com as angústias, Deus também se importa com as finanças, com os problemas financeiros dos seus servos. Nós encontramos uma passagem em que Pedro chegou para Jesus e falou, mestre, é justo que nós pagamos imposto? Aí Jesus, porque os romanos estavam cobrando o imposto de Pedro, e ele estava sem recurso para pagar o imposto, e aí Jesus, lá em João, ele diz assim, vai lá Pedro, no rio, pesca um peixe lá no mar, na sua boca você vai encontrar uma moeda, e nessa moeda você vai pagar o teu imposto e o meu imposto. E aí a pessoa fala assim, puxa vida, Deus não me abençoa. Seja honesto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e aí Deus vai honrar a sua fé. Pedro estava aflito, preocupado, como é que ia fazer para poder, às vezes ficamos tão aflitos com uma conta de luz, com um problema, e a gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder pagar isso? Mas ora a Deus, fala com Jesus, Jesus, está difícil, não sei como é que eu vou fazer, me dá uma luz, e com certeza Deus vai te dar uma saída, vai te dar uma solução. Vou contar um testemunho pequeno aqui, rápido, para os irmãos, que minha esposa está aqui como testemunho. Quando eu comprei meu terreno no meio da serra, eu estava desempregado, e eu não tinha dinheiro, eu tinha visto o terreno e tal, meu cunhado falou, Carlinhos, passou uma procuração para receber um dinheiro dele, falou, vou te dar 10% do dinheiro que tu receber, e eu fui receber o dinheiro, foi um dinheiro muito grande, ele me deu na época R$1.000 e poucos, que era muito dinheiro, e apareceu esse terreno para comprar, com essa casinha, aí falou, Carlinhos, vamos comprar? Vamos, o valor da casa era tipo R$7.000, era muito dinheiro, 7.000 cruzeiros, 7.000 reais, sei que era muito dinheiro. Aí ele pegou, ele tinha 3.000, ele deu 3.200, quer dizer, e eu dei 1.000 que eu tinha, e ficou faltando, parece que 1.800, sei que faltou 1.800, era muito dinheiro, era não sei quanto salário mínimo,
E aí eu não tinha, eu falei, ih, rapaz, aí chegou perto do prazo, a moça falou, olha, se passar do prazo, você vai perder a casa. Vou pegar de volta e vai perder o dinheiro. E aí meu cunhado falou, vamos lá no Rio, que tem um PIS para receber, fomos no Rio. Chegou lá, não conseguiu receber o PIS, e não tinha dinheiro para voltar. Lá na Central do Brasil, uma aflição, eu morava em Correios, um desespero. Falei, meu Deus, como é que vamos fazer? Conseguimos entrar na estação do trem, vim até Fragoso aqui perto de Raiz da Serra, consegui pegar dinheiro com o irmão dele para poder vir embora para Itaipá, veio para Correios, e ele veio brigando comigo, brigando. Perdi meu dinheiro todo, e tu perdeu o dinheiro todo, e agora? O que vamos fazer? Amanhã é o último prazo. Não tem jeito. E eu fiquei quieto, só orando. E não tem jeito, não tem saída. Amanhã, não tem como é que vai arrumar R$1.800. Cheguei em casa, minha esposa falou assim, cara, em janta? Eu falei, não quero comer, não. Janta era 8 e pouca da noite, num desespero. Ajoelhei, comecei a orar a Deus. Falei, Deus, me perdoa, Senhor, pela minha precipitação. Criou um conflito com meu cunhado, e agora como é que eu vou fazer isso para devolver esse dinheiro a ele? Aí vi uma criança correndo, chegou, Ticaline, ele está te chamando lá em cima. Eu falei, não posso falar agora não, mas ela falou que é agora, urgente. Eu subi, cheguei lá e falei assim, sujeito, não vou te pagar o dinheiro todo do prédio que tu vai pintar, mas eu vou lhe dar agora R$2.000 e os outros 3.000 só quando você terminar. Irmãos, isso era quase 9 horas da noite. Que resposta de Deus, a última resposta. E eu estava numa aflição tão grande que não via saída e era o último prazo. Aí eu chorei, agradeci a Deus, fui, paguei o terreno, peguei o documento e Deus honrou a minha fé. Então, às vezes, irmão, se chegar no momento de desespero, não orar, a pessoa pode passar por uma situação mais difícil, mas se orar a Deus, Deus dá a solução. Deus sempre tem uma resposta. Nós podemos entender que aquele rapaz que foi cortar a lenha, a madeira, junto, pediu a Eliseu, vamos lá cortar está lá em Reis 6, fala que o profeta Eliseu estava dando aula para os alunos dele, que tinha um grupo de profeta que acompanhava Eliseu, e era pequeno o ambiente, eles queriam aumentar, mas aí Eliseu falou, permita que a gente vá cortar uma lenha, umas madeiras no rio, para poder, perto do Jordão, para poder fazer uma casa maior para nós habitarmos. Aí ele falou, vai. Chegou lá, ele começou a cortar, um machado caiu na água, um deles deixou o machado cair na água, ele disse assim, Senhor, meu era emprestado. Aí ele podia dizer assim, rapaz, estou irresponsável? Não. Ele olhou para ele e falou assim, aonde caiu? Deus se importa, irmão. Deus se importa. Eliseu perguntou, onde caiu o machado? Ele falou, caiu aqui na parte mais funda do Jordão. Ele pegou uma madeira, jogou na água, o ferro flutuou. Vai contra a física, mas o poder de Deus vai contra a lógica humana. Flutuou, ele estende a mão e pegou o machado. Então, Deus se importa com detalhes pequenos na nossa vida. Deus se importa com detalhes que a gente pode não imaginar, que um machado, como é que ele ia pegar um machado? Não tinha jeito, aquela água turva do Jordão, mas Deus se importou com aquele problema. Às vezes as pessoas estão preocupadas com a fome na África ou com a guerra em outro país, mas Deus também está lá. Mas Deus se importa com o filho da Dona Maria, que está com o filho nas drogas, e a Dona Maria fica pedindo, Senhor, liberta meu filho, Senhor, salva. Mas Deus se importa com a dor da Dona Maria. Ele atende a oração da Dona Maria, do seu Manuel, do seu Joaquim, aquelas coisas mais simples, que às vezes não damos importância, que para nós pode não parecer nada, mas para Deus é importante. É muito importante, é tão importante para Deus, porque às vezes não podemos diminuir a dor do irmão. Às vezes o irmão está com um machucadinho no dedo, um espinho, que aquilo ali, qualquer lugar que ele coloca o dedo, dói. E a pessoa fala assim, mas irmão, é só um espinzinho, fulano está sem perna no hospital, e você está reclamando de um espinho? Mas aquele espinho está no dedo dele, a dor dele é a maior dor do mundo.
Ele não está sentindo a dor daquele camarada que está sem perna no hospital, ele compadece até, mas ele não sente a dor, ele sente a dor do espinho, onde que ele coloca o dedo, aquilo ali é terrível, uma dor de dente, é uma pior dor para mim, mas para fulano não pode não ser, porque ele não está sentindo a mesma dor que eu, e o outro tem uma dor pior, mas eu não estou sentindo a dor dele, eu estou sentindo a minha dor. Então, Deus se importa com a dor de cada um. Deus, ele está tão interessado em ajudar o ser humano, que nós vemos que, no momento que a viúva de Naí, da cidade de Naí, estava saindo para o enterro com seu filho, ela estava numa aflição tão grande, e viu uma grande multidão chorando, acompanhando aquele esquife, e Jesus vinha com outra multidão, com o discípulo de encontro. Quando Jesus chegou ali perto, a atmosfera mudou. Aquela mãe de um filho único, ela falou: o que é que vai ser da minha vida? Viúva. E aí, geralmente, naquela época, os filhos cuidavam da mãe. Quando crescia, ele cuidava, mas ia ficando uma agonia tão grande. Mas Jesus chegou, parou aquele enterro e ressuscitou aquele jovem, entregou para sua mãe. A atmosfera mudou. O povo glorificou e adorou a Deus. Então, Deus se importa com detalhes na nossa vida. Nós vemos também que Deus se importa tanto. Tem uma parábola do filho pródigo que todo mundo conhece, que fala sobre aquele rapaz que saiu da casa do pai, viajou para longe, gastou tudo que tinha. E tem um fato interessante que aconteceu na Inglaterra, há muitos anos atrás. Um fazendeiro, quando começou a passar a linha de trem, uma história que passava uma linha de trem, e o filho crescendo, vendo todo mundo pegando trem para a cidade, 3 dias de viagem, e ele ficou assim, querendo conhecer a cidade. O pai dele: meu filho, você não tem preparo, a cidade é muito violenta, você aqui tem tudo. E o filho foi no coração desejando sair da casa do pai para ir para, igual a história do filho pródigo, conhecer aquela cidade. E o pai dele era muito rigoroso. Então, um dia ele pegou o recurso que ele tinha, pegou o trem e foi para a cidade. E lá na cidade ele conheceu muitas coisas, bebida, conheceu drogas, e ele se envolveu em situação que ele ficou numa situação delicada. Quando conta essa história no livro, é muito delicada, e ele ficou pensando: meu pai, eu não posso voltar para a casa dele, que meu pai, eu saí sem ele saber, ele não vai me perdoar, porque eu saí escondido. Mas ele já estava pedindo coisa com dificuldade, sujo, ele doente. Ele falou: vou mandar uma carta para o meu pai. Ele conseguiu redigir uma carta e enviar um mês antes. Ele falou, mandou a carta pelo correio. Ele falou: meu pai, eu estou doente, mas eu vou pegar o próximo trem no próximo mês para ir. Se me perdoa pelo que eu fiz, se eu passar no trem e ver que tem uma bandeira branca no portão, eu vou entender que o senhor me perdoou, aí eu vou descer do trem. Mas se eu não ver nenhuma bandeira branca, eu vou passar direto, nunca mais o senhor vai me ver. E sempre que eu escuto essa história, eu me emociono muito, porque aquele rapaz, ele conseguiu com muito sacrifício, pedindo dinheiro para conseguir a passagem do trem. Ele pegou o trem, até com dificuldade de comer alguma coisa, 3 dias de viagem, e ele viajou. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, ele estava chegando próximo da fazenda, ele não teve coragem de olhar. Ele chegou para o moço e falou: senhor, faz um favor para mim, na próxima fazenda, o senhor vê se tem uma bandeira branca no portão? O senhor pode ver para mim? Eu falei: posso. Aí ele falou: tá, a próxima fazenda? Eu estou vendo os pés de laranja todo coberto com um lençol branco. Eu estou vendo uma árvore coberta com um lençol branco. Eu estou vendo uma casa toda coberta de branco. E eu estou vendo também uma bandeira branca no portão. Foi perto da estação. Vi uma bandeira branca no portão e um homem de branco com a bandeira branca na mão. Irmão, isso é muito lindo. O amor do pai por aquele filho é tão grande que desde o dia que o filho saiu, o pai já tinha perdoado. E às vezes, nós não vemos que o amor de Deus é tão grande, porque aquele filho volta, Deus abraça, Deus recebe, Deus se importa, porque Deus ama,
Deus ama. Ninguém tem mais amor do que este. E nós entendemos que é muito lindo essas formas em que nós nos aproximamos de Deus e que Ele nos abraça de uma forma tão carinhosa e nós, às vezes, não valorizamos, às vezes não entendemos, mas Deus nos ama e Ele quer que nos aproximamos dEle, Ele quer que tenhamos comunhão com Ele, Ele quer que tenhamos intimidade com Ele, porque o amor de Deus, Ele é singular, ninguém jamais pode explicar. Irmão, se o mar em tinta se tornar, se o céu sem fim fosse papel, se todas as árvores fossem pena, e todo homem escritor, nem mesmo assim o amor de Deus seria escrito em todo o seu fulgor. O amor de Deus, ele é muito intenso, ele é único. Nós entendemos que a mãe, o maior amor, que pode quase se comparar ao amor de Deus, é o amor de mãe. Mas o salmista, ele fala, ainda que a mãe se esqueça, ainda que é difícil a mãe esquecer do filho, ainda que eu não me esquecerei. Vou pedir a irmã para colocar o Salmo 34, versículo 19, para ver que Deus te ama antes de você nascer. Deus te ama, perdão, Salmo 34, versículo 19. É isso mesmo? Perdão. Não, esse é o Salmo que fala que antes, eu notei errado aqui, antes de nós nascermos, Deus já nos tinha visto lá. 139, versículo 19. Eu falei, 139, versículo 19. Eu vi aqui errado. 139, versículo 19. Glória a Deus. Versículo 16. Esse salmo, ele mostra a onisciência de Deus, porque às vezes nós pensamos assim, Deus me ama, antes que nós nascêssemos, Deus já tinha nos visto, e Deus cuida dos detalhes, assim, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta da nação. Então, Deus nos vê, a onisciência de Deus é tão grande, que Deus já sabe. Porque Deus, ele não é o futuro, ele já está lá no futuro. Deus é o princípio e o fim. Ele já está lá. Deus é o futuro. Deus já é o futuro. Ele já sabe. Então, antes da gente nascer, ele já nos escolheu. E aí o que acontece? Se recebemos ele como Salvador, não tem dificuldade. Então, a onisciência de Deus nos mostra que ele nos amou de uma forma tão grande que lá no princípio Deus já proveu a salvação para o homem. Quando o homem pecou, lá no Éden, Deus já proveu que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, Deus, lá no princípio, Deus já tinha provido a salvação para o ser humano. Por isso que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma forma tão linda, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus se importa. Concluindo aqui, irmão, nós podemos entender que Deus se importa com a sua dor, Deus se importa com a sua angústia,
Deus se importa com o seu problema financeiro. Nós vemos que às vezes arrumamos problemas financeiros e depois queremos atribuir a Deus, mas Deus se importa. Aquela moça, aquela filha, casada com um ajudante do profeta Eliseu, quando o marido dela morreu, ela chegou e falou assim, procurou Eliseu e falou, Senhor, meu marido morreu, mas ele contraiu uma dívida, e agora quer levar meus filhos. Desespero daquela mãe, quer levar meus filhos, e eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar a dívida? Ele vai trabalhar até pagar a dívida. E aí o profeta perguntou, o que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí falou assim, você pega muitas vasilhas, vai e tranca o quarto com teus filhos, enche aquelas vasilhas, e depois vai e vende, paga a sua dívida e vive do resto. Olha só, aquela mulher fez conforme o profeta falou e Deus abençoou de forma tão grande que ela conseguiu pagar a sua dívida e o que sobrou, ela viveu daquilo, mas ela teve que trabalhar. E às vezes, Deus quer que a gente nos movimentamos para que Ele possa trazer a bênção na nossa vida, porque Ele está interessado em nos abençoar. Ele está interessado em ter comunhão com a gente e que nós nos aproximarmos dele. O Jeremias disse assim, clama-me, responder-te-ei, e te revelarei, eu te mostrarei coisas tão grandes e firmes que você não conhece. Mas às vezes nós ficamos tímidos e não queremos buscar a Deus. Mas desde o momento que nós nos proporcionamos a buscar a Deus, Ele vem em nosso favor. Então, podemos entender que Deus é maravilhoso.